capítulo 14, versículos 1 a 3. Então, dando início ao nosso estudo da noite de hoje, só para recordar quem não me conhece, que está participando do nosso estudo do Evangelho pela primeira vez, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E o nosso estudo dessa noite, que é o capítulo 3, o iniciado semana passada, Jesus vem falando que há muitas moradas na casa de meu Pai. E a semana passada nós iniciamos o capítulo, comentamos com relação a essa passagem do Evangelho de João, que vem dizendo em João capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E nós comentamos com relação a essa passagem, e vem o Allan Kardec, inicia no item 2 do capítulo 3, fazendo comentário com relação ao que Jesus nos traz através de João. Então ele fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. E Kardec fala que a casa do Pai é o universo. Ele fala dessas diferentes moradas, ele fala dos mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós vimos isso. E ele diz que, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, as muitas moradas tanto podem se referir aos mundos materiais, aonde nós encarnamos, como também pode se referir aos mundos espirituais, que podem ser mundos venturosos, mundos felizes, como aqueles mundos ainda de sofrimento. Citamos, inclusive, com relação... Olá, querida amiga, lá de Aracaju, Sergipe, do Centro Espírita Humberto de Campos, que maravilha! Seja bem-vinda, muito obrigada. Então, Kardec vem colocando a possibilidade. E nós vimos semana passada, quando nós lemos as obras do Espírito André Luiz através de Chico Xavier, logo no início, quando fala de nosso lar, a gente vê mostrando um umbral, que é um local de sofrimento, mas ao mesmo tempo mostrando o nosso lar, que é uma colônia espiritual feliz, aonde ali as pessoas, os espíritos que ali se encontram, já se encontram no outro nível de evolução. Então, comentei rapidamente, porque tudo isso nós vimos a semana passada, e aí agora a gente vai dar continuidade, lembrando que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, através dos benfeitores que o orientam, e está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, dependendo da tradução, vem dizendo parte segunda, ou então livro segundo. Mas lá no Livro dos Espíritos vem falando do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Então, para reforçar o que nós estamos vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz com relação a esse mundo espírita. E ele vem dizendo que conforme se ache o espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, a
as sensações que experimente, as percepções que tenha. E nós, reforçando mais uma vez o que nós vimos a semana passada, a gente constata isso quando o Espírito André Luiz e outros também nos trazem essas revelações do mundo espiritual. Então ele diz que conforme esse espírito esteja mais ou menos desprendido dos laços materiais, essas sensações que ele vai experimentar vão variar muito. E nós sabemos, inclusive lá no livro Céu e Inferno, Kardec nos traz também vários espíritos que, ao desencarnarem, trazem depois, através de médiuns sérios, que eram médiuns orientados e observados ali por Allan Kardec, eles trazem revelações de como que foi esse retorno ao mundo espiritual. Então, aqueles espíritos, já de um certo nível de desprendimento material, eles tinham um desencarne tranquilo, suave. Kardec, inclusive, às vezes, evocava espíritos ainda sendo velados, o corpo sendo velado e o espírito sendo evocado para dizer como que foi a sensação ao desencarnar. Espíritos já de um certo grau moral, de uma evolução moral. É tanto que um daqueles amigos dele até pede assim, ele diz, olha, ele diz, se eu desencarnar, vocês me evoquem na hora para que eu possa dizer como é que eu me senti. Mas, por outro lado, nós trouxemos aqui relatos de espíritos, inclusive no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o relato daquela rainha, uma rainha de França, dizendo como que ela se sentiu ao desencarnar, como que ela sofreu, porque ela ainda, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua prepotência, ela acreditava que ao chegar lá seria super tranquilo, e ela viu que não era nada disso. Mas mandando aqui um abraço também para o Lins. Que bom, Lins, que você está aqui conosco. E lembrando que logo após o nosso estudo, que é uma preparação para a nossa reunião que já vem a seguir às 8h30 da noite, que aí é uma reunião fechada que os trabalhadores, cada um agora em seus lares, vão todos se conectar para a nossa reunião de irradiação e vibração. Então, aqueles que desejarem, já preparem as suas águas, coloquem aí uma garrafa grande de uns 2 litros, se coloquem em sintonia, porque esse momento agora a gente está se preparando espiritualmente para a reunião de irradiação e vibração que virá a seguir. Então, cada um vai se manter no seu lar, conectado, para receber. E aqueles irmãos que agora encontram-se nos leitos dos hospitais, em outros ambientes, que enviaram seus nomes para a nossa casa, também vão ser beneficiados. Muito obrigado, Mundo Jovem Espírita, que coisa linda! Acabei de conhecer o trabalho e estou amando. Poxa, que bom! Lembrando que quando terminarmos aqui, aí vocês vão ficar conectados, mas a gente vai desligar o vídeo, porque aí os benfeitores é que vão se utilizar dos trabalhadores do nosso centro e transformar o nosso magnetismo, as nossas vibrações, para atender a cada um em seus lares que encontram-se conectados conosco, aqueles que já encaminharam os seus nomes, tá bom? Mas, então, dando continuidade, Kardec, ele vem dizendo, lá no livro dos Espíritos, que nós estamos fazendo uma correlação para reforçar o nosso estudo do Evangelho. Ele fala lá na pergunta 96, ele faz uma pergunta aos benfeitores.
com relações diferentes ordens de espíritos. Então ele pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Olha que pergunta interessante de Allan Kardec. Ele pergunta: há uma hierarquia entre os espíritos ou são todos iguais? E a Kardec também havia já perguntado no Livro dos Espíritos com relação à criação dos espíritos, e os benfeitores dizem que todos os espíritos foram criados da mesma maneira, simples e ignorantes, quer dizer, simples e sem conhecimento. Mas e no mundo espiritual? Porque nós vamos evoluindo. Será que lá existe uma hierarquia? Inclusive, semana passada nós lembramos com relação à cidade de nosso lar. Mas os benfeitores dizem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, nós lembramos, falamos aqui, comentamos, como que é lá no nosso lar? Existe uma hierarquia em nosso lar? Sim. Agora, a hierarquia não é como aqui no nosso mundo material, pelos títulos acadêmicos ou até pelo QI, o que indica. Não. A hierarquia é de acordo com a conduta moral. Nós lembramos, inclusive, Veneranda, que é uma das benfeitoras de nosso lar, que já tinha mais de 1 milhão de horas trabalhadas, e ela trabalhava ali diuturnamente, enquanto os outros tiravam férias, descansavam, ela trabalhava. Então, essas diferentes ordens é de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Nós, inclusive, quem lê o Nosso Lar, lembra, né, até dos bônus horas, que é a moeda oferecida ao trabalhador. Então, isso é muito, muito bom para a gente refletir. Mas aí Kardec também pergunta, na questão 97 ainda de O Livro dos Espíritos, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? A pergunta, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os benfeitores dizem, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação. Mas Kardec, nós sabemos, Kardec era um pedagogo, nos trouxe uma obra de uma maneira bem didática. Então, os benfeitores nos respondem, todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, os benfeitores dizem que essa ordem, esses graus de perfeição, elas são ilimitadas. Mas para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor, o que eles orientam a Kardec? Nós podemos dividir essas ordens em 3 ordens principais, reduzi-las a 3, porque aí fica mais fácil para que a gente possa entender. E nós sabemos, por exemplo, o nosso planeta Terra, o próprio planeta, ele também tem uma ordem de evolução. Já foi um mundo primitivo, atualmente é um mundo de provas e expiações, mas já adentrando num planeta de regeneração. Com relação a essa ordem de espíritos, esse grau de evolução, o que é que eles dizem? Na primeira ordem estariam a perfeição absoluta. Seriam os espíritos puros. Na segunda ordem, seria aquele que já tem o desejo do bem. O desejo do bem para aqueles espíritos é a sua preocupação. Agora, e a terceira? Na terceira ordem, é a parte inferior da escala. São os espíritos imperfeitos.
vamos pensando aí, aonde que será que nós, encarnados no planeta Terra, nos situamos? A primeira ordem são os espíritos puros. A segunda, o desejo do bem, já é a preocupação do espírito. Na terceira, são os espíritos imperfeitos. E o que seriam os espíritos imperfeitos? Que nós podemos dizer tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados. Então, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. E qual será que nós estamos enquadrados? Logicamente que nós, ao encarnarmos aqui no planeta Terra, atualmente, a não ser exceções, porque também vêm espíritos missionários, mas somos espíritos imperfeitos, porque nós já temos um pezinho já buscando. Nós que já estamos aqui hoje ouvindo um estudo desse, é porque já temos um desejo de sermos melhores, mas tem um momento que ainda permitimos a ignorância aflorar, o desejo do mal, é só pisar no nosso pé, as paixões ainda afloram, o amor que nós dizemos que temos, mas ainda não é aquele amor verdadeiro, um amor puro, ainda é um amor egoísta, ciumento, limitador, não é ainda um amor que liberta. Então, ainda somos nessa escala de espíritos imperfeitos, mas estamos caminhando. Essa é a alegria de saber que um dia chegaremos a espíritos puros. Mas voltando ao Evangelho. Então, Kardec continua dizendo, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. E nós, que já conhecemos um pouco mais do Espiritismo, de uma maneira, ou através dos estudos, ou até unindo o estudo à prática, numa reunião, por exemplo, numa reunião mediúnica, nós constatamos muito isso que Kardec diz. Muitos espíritos ainda não conseguem se afastar da onde viveram. Outros, ao contrário, já conseguem se elevar e percorrer espaços e os mundos. Espíritos mais evoluídos, ao desencarnarem, eles se libertam, porque eles sabem que a vida aqui na matéria é passageira, é menos que um segundo diante da eternidade. Agora, aqueles, e que somos maioria ainda apegados ao eu, é o nosso querido amigo aqui do Mundo Jovem dizendo que precisamos praticar mais a questão da reforma íntima para alcançarmos essa perfeição realmente. E a Isildinha, ela diz, engraçado, eu estava estudando isso hoje no livro dos Espíritos. Então é bom porque aí vai reforçando o que ela acabou de estudar. Então isso é muito bom, estamos estudando aqui juntos. Mas, então, o que nós observamos? Kardec vai nos trazendo isso. Muitos espíritos, ainda apegados à matéria, ao desencarnar, têm muita dificuldade de se afastar, às vezes, do próprio lar. Ficam ainda naquela confusão mental, porque as pessoas não respondem, as pessoas não dão mais atenção a ele, mas eles ainda estão ali. Agora, outros não. Outros já conseguem alçar voos e continuarem a sua jornada. Então, Kardec diz, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo
sublime do infinito. Porque, na realidade, Deus não pune, Deus não castiga, a nossa consciência que nos cobra. Joana de Ângelo, nas suas obras, e principalmente na série psicológica, ela nos traz muito com relação à culpa, nos mostrando como que isso atormenta ao espírito, tanto desencarnado quanto encarnado. Então, aquele espírito que ao desencarnar, ele desencarna sem ter acertado o que ele precisava acertar, e com aquele sentimento de culpa, muitos vão acabar caindo vibratoriamente nesses ambientes, nessas regiões espirituais, aonde Kardec coloca, entre aspas, como se fossem nas trevas. Mas nós espíritas sabemos que o inferno não existe. Da mesma forma, o céu, como irmãos de outras crenças colocam, são estados de sintonia. O espírito pode vagar, sofrer durante séculos até milênios, mas a bênção divina vai permitir que um dia ele mesmo vai se despertar, como André Luiz, quando se desperta e ora com fervor, com sentimento, com humildade, ele percebe os benfeitores ali à sua volta. Então, da mesma maneira que os espíritos culpados, ainda presos àquela culpa, não conseguem se livrar, Kardec diz, os bem-aventurados, os felizes, eles vão gozar, eles vão ter aquele prazer, aquela alegria, como se ele tivesse no paraíso. Porque o paraíso, pregado por outros credos religiosos, é essa alegria que o espírito sente pela sensação do dever cumprido. Por ao retornar ao mundo espiritual, ele sentir que conseguiu cumprir o objetivo pelo qual ele reencarnou. Então ele vai dando continuidade ao seu processo evolutivo, porque a evolução não para, a gente evolui no mundo material e evolui no mundo espiritual, mas ele já vai se sentindo num outro nível de sintonia, numa outra elevação, numa outra escala. Então isso é muito bom sabermos que temos essa oportunidade. O nosso estudo já está chegando ao fim, porque, como eu disse, nós temos esse objetivo do estudo do Evangelho, para que a gente vá fazendo essa preparação para a nossa reunião de irradiação e vibração, que começará daqui a uns minutinhos, de 8h30 às 9h30 da noite. Então, o que é que nós orientamos agora? Cada um em seus lares, aqueles que se sentirem em condições, conecte-se também conosco para vibrar, para pedir a paz, a harmonia, o bem-estar para todo o nosso planeta. E aqueles que, nesse momento, sentem-se com necessidade de receber, recolham-se aos seus quartos ou no ambiente onde se sentir mais em sintonia. Coloque uma música suave, pode pegar o Evangelho, pode deitar se quiser, se dormir não tem problema, porque aí os benfeitores vão agora trabalhar as necessidades individuais de cada um. Nós vamos fazer uma vibração para todo o nosso planeta, para os enfermos, para os desencarnados. Então, nós vamos... O nosso amigo aqui diz que no livro Nosso Lar, foi um estudo durante 1 ano dos jovens da instituição espírita aqui em Sergipe. Sergipe, no Aracaju, tem um grande estudioso que é Adilson Mota. Eu não sei se ele é do Humberto de Campos, e não sei se vocês conhecem o Adilson, mas que é um grande estudioso do magnetismo
estudioso do sonambulismo, e nós temos estudado todo primeiro sábado do mês, nós estamos estudando magnetismo aos sábados, de 2 às 7 da noite. Então, quem desejar conhecer nós temos o nosso canal do YouTube, postando todos esses vídeos gravados no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Telegram. Então, entre lá, coloquem lá, inscrevam-se, coloquem lá um joinha, divulguem, porque a gente não deve deixar a luz embaixo da mesa. Foi uma alegria muito grande, muito obrigada. Aqui dizendo, eu amei o estudo, bem claras explanações, estarei aqui mais vezes. Toda quarta... o Adilson Mota é do Paulo de Tarso, bacana. Conheço o Adilson só pelos vídeos, né? Espero um dia Nós estávamos inscritos para o 13º encontro de magnetizadores espíritas, o encontro mundial, aqui em São Paulo, em abril, mas aí houve essa mudança de planos, então tudo foi suspenso, mas quem sabe a gente vai se encontrar e vai se conhecer pessoalmente lá, o Adilson Mota, nesse encontro. Mas olha, vamos encerrar agora, mas amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho. Nosso Café com o Evangelho é de segunda a sexta, sábado, a evangelização da família e domingo, o Evangelho no Lar. Então, de segunda a domingo, nós temos às 10 horas da manhã a nossa live e à noite, às 20 horas, amanhã nós temos o curso de Espiritismo, quinta-feira o curso de Espiritismo, no sábado, de 18 horas, o Papo Jovem. Então, entre lá no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, no YouTube, inscreva-se e que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. E nós vamos agora dar continuidade à distância à nossa reunião de irradiação e vibração. Paz a todos e muito obrigada.